E disse Moisés a Arão: achega-te ao altar, e faze tua expiação, e teu holocausto, e faze a reconciliação por ti pelo povo, faze também a oferta do povo, e faze a reconciliação por eles, como mandou o Senhor. Então chegou-se Arão ao altar, e degolou seu bezerro da expiação que era por ele. E os filhos de Arão lhe trouxeram o sangue, e ele molhou seu dedo no sangue, e pôs sobre as pontas do altar, e derramou o resto do sangue ao pé do altar, e a gordura, e rins e a gordura do fígado, da expiação, os fez arder sobre o altar, como o Senhor o havia mandado a Moisés. Mas a carne e o couro, os queimou ao fogo fora do acampamento. Degolou também o holocausto, e os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue, a qual espargiu ele ao redor sobre o altar. Apresentaram-lhe depois o holocausto, em pedaços, e a cabeça, e os fez queimar sobre o altar. Logo lavou os intestinos e as pernas, e queimou-os sobre o holocausto no altar. Ofereceu também a oferta do povo, e tomou o bode macho que era para a expiação do povo, e degolou, e o ofereceu pelo pecado como o primeiro, e ofereceu o holocausto, e fez segundo o rito. Ofereceu também a oferta de cereais, encheu dela sua mão, e o fez queimar sobre o altar, também do holocausto da manhã. Degolou também o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era do povo, e os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue, o qual espargiu ele sobre o altar ao redor, e a gordura do boi, e do carneiro a cauda com o que cobre as entranhas, e os rins, e a gordura do fígado, e puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar, porém os peitos, com a coxa direita, moveu-os Arão por oferta movida diante do Senhor, como o Senhor o havia mandado a Moisés. Depois levantou Arão suas mãos até o povo e abençoou-os, e desceu de fazer a expiação, e o holocausto, e o sacrifício pacífico. E entraram Moisés e Arão no tabernáculo do testemunho, e saíram, e bendisseram ao povo, e a glória do Senhor se apareceu a todo o povo. E saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e vendo todo o povo, louvaram, e caíram sobre seus rostos. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram fogo neles, sobre o qual puseram incenso, e ofereceram diante do Senhor fogo estranho, que ele nunca lhes mandou. E saiu fogo de diante do Senhor que os queimou, e morreram diante do Senhor. Então disse Moisés a Arão: isto é o que falou o Senhor, dizendo: em meus achegados me santificarei, e em presença de todo o povo serei glorificado. E Arão calou, e chamou Moisés a Misael, e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: achegai-vos e tirai a vossos irmãos de diante do santuário fora do acampamento. E eles chegaram, e tiraram-nos com suas túnicas fora do acampamento, como disse Moisés. Então Moisés disse a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos: não descobrais vossas cabeças, nem rasgueis vossas roupas, para que não morrais, nem se levante a ira sobre toda a congregação. Porém vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentarão o incêndio que o Senhor fez. Nem saireis da porta do tabernáculo do testemunho, porque morrereis, porquanto o azeite da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme o dito de Moisés. E o Senhor falou a Arão, dizendo: tu e teus filhos contigo, não bebereis vinho nem bebida forte, quando houverdes de entrar no tabernáculo do testemunho, para que não morrais, estatuto perpétuo por vossas gerações, e para poder discernir entre o santo e o profano, e entre o impuro e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes disse por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que haviam restado: tomai a oferta de cereais que resta das ofertas acendidas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porque é coisa muito santa. Haveis, pois, de comê-la no lugar santo, porque isto é estatuto para ti, e estatuto para teus filhos, das ofertas acendidas ao Senhor, pois que assim me foi mandado. Comereis também em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, o peito da oferta movida, e a coxa elevada, porque por estatuto para ti e estatuto para teus filhos, são dados dos sacrifícios das ofertas pacíficas dos filhos de Israel. Com as ofertas das gorduras que se hão de acender, trarão a coxa que se há de levar, e o peito que será movido, para que o movas por oferta movida diante do Senhor, e será por estatuto perpétuo teu, e de teus filhos contigo, como o Senhor o mandou. E Moisés mandou o bode macho da expiação, e achou-se que era queimado, e irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que haviam restado, dizendo: por que não comestes a expiação no lugar santo? Porque é muito santa, e deu a ele a voz para levar a iniquidade da congregação, para que sejam reconciliados diante do Senhor. Vedes que seu sangue não foi metido dentro do santuário, havíeis de comê-la no lugar santo, como eu mandei. E respondeu Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram sua expiação e seu holocausto diante do Senhor, mas me aconteceram estas coisas, pois se comesse eu hoje da expiação, teria sido aceito ao Senhor? E quando Moisés ouviu isto, deu-se por satisfeito.
e dizia: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente na terra, e dormisse, e se levantasse, de noite e de dia, e a semente brotasse, e crescesse, sem que ele saiba como. Pois a terra de si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto se mostra pronto, logo mete a foice, pois a colheita chegou. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o compararemos? Com um grão da mostarda que, quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes na terra. Mas, depois de semeado, cresce, e se torna a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de maneira que os pássaros do céu podem fazer ninhos sob a sua sombra. E com muitas parábolas como essa Jesus lhes falava a palavra, conforme o que podiam ouvir. E não lhes falava sem parábola, mas aos seus discípulos explicava tudo em particular. Naquele dia, chegando o entardecer, disse-lhes: passemos para o outro lado. Então despediram a multidão, e o levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também outros barquinhos com ele. E levantou-se uma grande tempestade de vento, as ondas atingiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram-no, e disseram-lhe: mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. E perguntou-lhes: por que sois tão covardes? Como não tendes fé? E ficaram muito atemorizados, e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, veio das sepulturas ao seu encontro um homem com um espírito imundo, que morava nas sepulturas, e nem mesmo com correntes conseguiam prendê-lo, pois muitas vezes fora preso com grilhões e correntes, mas as correntes eram por ele feitas em pedaços, os grilhões eram esmigalhados, e ninguém o conseguia controlar. E sempre dia e noite andava gritando pelos montes e pelas sepulturas, e ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus havia lhe dito: sai deste homem, espírito imundo. Então perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os expulsasse daquela terra. Havia ali perto dos montes uma grande manada de porcos pastando, e todos aqueles demônios rogaram-lhe, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Imediatamente Jesus lhes permitiu. Então aqueles espíritos imundos saíram para entrar nos porcos, e a manada lançou-se abaixo no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram, e avisaram na cidade e nos campos, e pessoas foram ver o que havia acontecido. Então aproximaram-se de Jesus, e viram o endemoninhado sentado, vestido, e em sã consciência o que tivera a legião, e ficaram apavorados. E os que haviam visto contaram-lhes o que aconteceu ao endemoninhado, e sobre os porcos. Então começaram a rogar-lhe que saísse do território deles. Quando Jesus entrava no barco, o que for endemoninhado rogou-lhe que estivesse com ele. Jesus se recusou, porém lhe disse: vai para a tua casa, aos teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez contigo, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi embora, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus havia feito com ele, e todos se admiravam. A boca do justo fala de sabedoria, e sua língua fala do bom juízo. A lei de seu Deus está em seu coração, seus passos não serão abalados. O perverso espia ao justo, e procura matá-lo, mas o Senhor não o deixa em suas mãos, nem também o condenará, quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e ele te exaltará, para herdares a terra. Tu verás que os perversos serão removidos. Eu vi ao perverso violento crescer como a árvore verde, natural da terra. Porém ele já foi embora, e eis que ele não existe mais. Eu o procurei, e não foi achado. Olha ao sincero, e vê o correto, porque o fim de tal homem é a paz. Mas os transgressores serão juntamente destruídos, o fim dos perversos será eliminado. Porém a salvação dos justos vem do Senhor, que é a força deles no tempo de angústia. E o Senhor os socorrerá, e os livrará. Ele os livrará dos perversos, e os salvará, porque nele confiam. A bênção sobre a cabeça dos justos, mas a violência cobre a boca dos perversos. A lembrança do justo será uma bênção, mas o nome dos perversos apodrecerá.